Eu acho que o Estado tem muita responsabilidade sobre o acesso das pessoas a substâncias psicoativas no sentido de conscientização. Então, eu acho que qualquer outra substância que vai ser vendida em forma de mercado tem que vir acompanhada de campanhas de informação, de limitação de acesso por menores de idade e acompanhada de uma ampla política de acesso à saúde mental. Eu sou Mônica Seixas, sou uma mulher negra de pele clara, cabelo crespo, tenho 36 anos, sou do interior de São Paulo, cresci na roça com os pais agricultores, fui uma garota miserável que entende muito o que é ser daquele sujeito que as pessoas não querem ver, porque a gente não gosta de lidar com os problemas da humanidade. Uma criança miserável é algo que a gente não quer ver, mas ter passado por uma infância assim formou o meu caráter, formou o meu psicológico, mas também formou um senso de urgência, de que há muita coisa que a gente precisa vencer. Sou formada em jornalismo, me considero uma cientista social na medida que estou elaborando novas experiências, da qual eu sou experiência de mim mesma também, sobre como aumentar a democracia, essa falácia que ainda não chegou em todos os lugares. Fui eleita no primeiro mandato coletivo para a Assembleia Legislativa, primeiro do país, um mandato diverso, plural, que tirou vários fenômenos na política, como eu mesma, a Erika Hilton, que está por aí, mas que também teve problemas na primeira edição. Agora, na edição número 2, a gente tem um foco de gênero e raça, e na Assembleia Legislativa travei, sobretudo, uma batalha pela preservação ambiental e justiça socioambiental, que tem sido o foco do meu trabalho. Ah, mas você não é antirracista? Claro que eu sou antirracista. E por que ambiental? É porque o racismo nos separa do que é mais essencial, que é a terra e a água, que está bem debaixo dos nossos pés quando a gente nasceu, mas que para as pessoas negras ainda é um direito inviolado. Quer dizer, violado. Eu acho que a gente se relaciona com a droga e com os psicoativos desde que a gente nasce, de diversas formas. Só que eu fui percebendo ao longo da vida que tudo que a gente não quer ver, ou tudo que ofende as pessoas, tem um motivo, geralmente moral ou cultural, que vem da imposição de uma elite que precisa manter os seus privilégios. Eu descobri que o uso das drogas é a maior desculpa para encarcerar o povo preto recentemente. Claro que olhando os dados, se você olhar os dados do encarceramento no Brasil, em que você tem apenas 8% dos crimes contra a vida que tem os seus autores encarcerados, enquanto uma maioria de homens pretos periféricos, uma maioria de mulheres negras periféricas estão nas penitenciárias por conta das drogas, é fácil fechar essa conta matemática, mas entender essa história é uma coisa que leva tempo, porque a história não nos conta a história como ela é. Como eu disse, eu sou ativista, militante da causa antirracista, e aí esse período, esse percurso de estudo, de tentar emancipar o povo preto, me fez perceber que a gente não tem outra urgência senão discutir a desculpa da criminalização para higienizar a sociedade. Para além disso, a gente tem um outro problema. Porque quando a gente fala de drogas, mesmo a maconha, que eu acho que avançou muito, eu estava conversando um pouco com você antes de começar, na banquinha da campanha, o Legalize Já sai como água, assim, a gente está vivendo outros tempos. Há 4 anos atrás era mais difícil debater isso com as pessoas. O panfletinho ficava lá em cima da banquinha, as pessoas torciam o nariz, e agora as pessoas pedem e querem e incentivam, né? Mesmo a cannabis, que a maconha, esse debate já está mais avançado, também preciso dizer que existe um senso de medo sobre a relação das pessoas com os psicotrópicos. E aí a gente precisa dizer que as pessoas adoecem, sobretudo as pessoas em situação de vulnerabilidade. E ter como única política de drogas a polícia não contribui para a gente enfrentar um problema epidêmico, que é a depressão, que é a ansiedade, que é o adoecimento mental. Eu, por exemplo, tenho feito, confesso aqui,
como a gente fala, uso abusivo de drogas. Eu tenho feito uso abusivo de drogas. Sofro de ansiedade, e aí eu já não consigo mais distinguir o que é dor física. Assumi isso recentemente nos jornais, estou em tratamento, terapia. Não consigo mais distinguir o que é dor física e o que é dor psicológica. Dorflex, filho. Lá em casa, a cartela vai que nem água. Então, é normal que pessoas adoecidas emocionalmente façam uso abusivo de drogas. Uma coisa leva a outra. Ter como única política a polícia não resolve o problema de que pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas desempregadas, pessoas com fome, pessoas por diversos motivos sociais adoecem emocionalmente e não têm uma política de tratamento e de acesso à saúde mental. Então, o caminho que me traz ao debate sobre a legalização é o caminho sobre a emancipação e a dignidade do povo preto. Eu acho que existe uma ebulição social pela legalização da maconha, sobretudo. Diversos países vêm legalizando com sucesso, tanto do ponto de vista econômico, porque se abre um novo mercado, tanto do ponto de vista ambiental, está todo mundo falando sobre as 20 mil possibilidades que a maconha abre em alternativa ao plástico, e tanto do ponto de vista de liberdade individual das pessoas que usam e que fazem uso recreativo e etc. Mas aqui no Brasil a gente tem uma sociedade mais atrasada. Existe uma ebulição que está entendendo esse momento, existe uma ebulição das pessoas como eu, que entende que no Brasil e que em outros países é utilizado como forma higienista de ataque do povo preto. Existe também o debate sobre a saúde mental, que está toda escondida atrás do debate sobre a criminalização das drogas, mas ao mesmo tempo a gente tem sucessivamente o povo sendo chantageado por candidaturas que versam sobre segurança pública. Eu acho isso uma baita de uma palhaçada. A gente tem anos de pessoas se elegendo sobre sargento não sei das quantas, coronéis não sei da quê, da PM, do Exército, da Marinha, nananana, não avançam nem nas pautas corporativas sobre melhoria da condição de trabalho dos seus iguais, que é o que eles vivem propondo, e nem a segurança pública se torna uma realidade no Brasil, porque está todo mundo inseguro, com medo de perder o seu celular, foi duro pra caramba comprar isso daqui, às vezes as pessoas parcelam pela vida inteira, ou, enfim, com medo de estupro, da violência urbana e outras tantas coisas, e as pessoas querem ter um dia, o que a gente nunca teve por aqui, que é uma segurança pública. Aí esses senhores vivem se elegendo, eu acho que esse ano vão se eleger de novo. E essa pauta atrasada de que proibir as drogas ou criminalizar o usuário ou o pequeno traficante é sinônimo de segurança pública, o que é bem distante, vai manter a coisa mais difícil de se aprovar por aqui. Mas, por outro lado, a gente tem, por exemplo, acho que a luta das pessoas com deficiência e das mães das pessoas com deficiência, as mães de autistas, elas têm cumprido uma tarefa e um papel tão importante no debate sobre, por exemplo, o uso da cannabis medicinal, que vem abrindo o ouvido de outras mães que se preocupam com os seus filhos. Eu acho que o uso também da cannabis para mitigar sintomas de doenças como a minha. Por exemplo, eu uso fluoxetina, além do Dorflex. Cotidianamente espero um dia poder me desmamar, mas eu uso fluoxetina cotidianamente e a resolução do problema é mais lento. Eu ouço relatos de quem curou e tratou a ansiedade generalizada, como no meu caso, com óleo de cannabis. Então, todo esse debate sobre a saúde e a ajuda empurrando o debate para os parlamentos, de fora para dentro. Mas eu ainda acho que enquanto a gente não tiver ousadia de discutir a falácia de segurança pública, a gente não vai conseguir abrir o caminho para legalizar a maconha no Brasil. Eu acho que os principais desafios é o seguinte: primeiro, a gente precisa entender que no Brasil não existe segurança pública. Não existe. Esse conceito em voga, que todo mundo fica repetindo e te ameaçando, e de novo, eu sou completamente solidária. A mãe que tem medo do filho adoecer com substâncias psicotrópicas, eu sou completamente solidária ao trabalhador que, a
parcelou o seu celular em 24 vezes e não quer perdê-lo para a violência urbana, assim como eu sou completamente solidária ao povo preto que no seu momento de recreação, historicamente, sempre foi criminalizado. Criminalizaram o álcool, criminalizaram o jazz, aqui no Brasil criminalizaram a capoeira, criminalizaram o samba e criminalizaram a maconha ainda em 1830, por aí, justamente porque era o uso recreativo do povo preto, antes disso dos indígenas, antes disso, em qualquer relato de sociedade que a gente tem, até mesmo na antiguidade, a gente tem relatos da sociedade se relacionando com psicotrópicos naturais, como a maconha, a coca e o ópio, né? Sempre se relacionou, a humanidade sempre se relacionou com as drogas, isso é importante dizer, só que a criminalização vem do mesmo lugar da lei da vadiagem, de não permitir que o povo pobre, que no Brasil era o povo preto, ficasse pelas ruas se divertindo. Na ausência, a mesma coisa que acontece com a Cracolândia hoje. O que é a Cracolândia hoje? As pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas delas gravemente adoecidas emocionalmente, gravemente fazendo uso abusivo de uma substância, e a política investida é de higienista. Eu não quero ver isso, tira da minha frente. Eu não quero ver isso, tira da minha frente. Desumanizando as pessoas. Mas, em contrapartida, a gente não tem direito à vida, porque todo mundo tem medo de morrer na próxima esquina, inclusive as pessoas, majoritariamente as pessoas negras. A gente não tem direito a um patrimônio pequeno, como um celular. A gente não tem comida no prato. A gente não tem acesso à educação, a gente não tem direito à cidade, a uma praça, etc. Não, que segurança pública é essa? A segurança não é pública, a segurança é privada do patrimônio de quem tem patrimônio. É só para isso que ela serve. E ela nasceu para tirar da frente da elite branca, dos senhores de engenho, a negritude que ficava pelas praças, e assim permanece até hoje. Enquanto a gente não tiver coragem de dizer que o Brasil não tem segurança pública e nunca teve, a gente nunca vai conseguir vencer o debate da criminalização das drogas, porque é justamente esse debate que faz as pessoas acharem que uma polícia criada para a guerra vai proteger a vida delas. É o debate que faz elas acharem que elas estão seguras enquanto os presídios estão lotados de mães, pais de famílias, filhos de pessoas pobres, adoecidos, dependentes químicos. Elas vão continuar acreditando que isso é o salvamento para a vida delas, enquanto não é. Enquanto nós, pretos e pobres, não vamos ter direito à vida nem se estivermos vivos, né? Porque nos tiram a vida mesmo os vivos, porque a gente não tem direito a existir, circular, nos divertir, relaxar. Feito uma pressão sobre entender que esse é um produto lucrativo, que esse é um produto fácil de cultivar, que esse é um produto que pode ser usado com sucesso para 20 mil coisas nos cosméticos, entendeu? A maconha tem sido usado e que a criminalização tem sido o que separa, né, o interesse comercial do lucro. Então, acho que mesmo com a dificuldade da gente ter uma política muito cheia de policiais falaciosos da segurança pública, acho que a gente está mais perto da legalização da maconha do que de parlamentos mais progressistas. Por quê? Esse ano a gente tem o fundão recorde. Gente, de novo, eu não sou contra, inclusive essa é uma pauta socialista, eu falo isso porque tem um monte de gente que está distorcendo a nossa luta, né? Foi uma luta dos trabalhadores e trabalhadoras para que não só os donos do maquinário pudessem fazer política, mas que os trabalhadores pobres também. Por isso, o financiamento público de campanhas eleitorais sempre foi uma causa nossa, mas claro que a gente queria ter o mesmo tempo de televisão, o mesmo tempo de rádio, o mesmo folheto para chegar ao mesmo número de pessoas que as pessoas que têm dinheiro, porque se não for assim, apenas quem tem muito dinheiro, o estado de São Paulo tem 46 milhões de pessoas, como eu vou falar com 46 milhões de pessoas? Até as pessoas que dizem, eu não uso fundo na minha campanha, estão usando porque estão no horário de TV pago pelo seu partido, né? Mas essa é uma eleição em que a gente tem uma vexatória fortuna investida na eleição. O recordista, sem sombra de dúvidas, é a União Brasil, que vai receber quase 1 bilhão,
onde está o MBL, que vive fazendo publicidade sobre não aceitar fundão e etc. Essas pessoas vão se eleger, porque estão com muito dinheiro. O União Brasil, ele reúne o que era o DEM e o que ficou o PL pós-passagem, ou PSL pós-passagem do Bolsonaro. Então tem os bolsonaristas raiz, os coronéis tudo, o MBL e aquele centrão mais ortodoxo que era o DEM, do Rodrigo Maia e etc. Então é o Brasilistão, o União Brasil, com R$1 bilhão para fazer campanha. Então, eu tenho mais fé que a gente está ainda aqui distante, próximo da legalização da maconha, por conta desses diversos fatores que impulsionam a pauta, do que ter um parlamento mais progressista que, de fato, esteja aberto a discutir os problemas reais do povo. Veja, a gente está numa eleição de fome. 50% do povo brasileiro está com fome. Como é que a gente tem legalizado as pessoas morrendo de fome na calçada? Como é que ainda a gente convive com gente morrendo de fome na calçada? Esse deveria ser o debate número 0 de todos os candidatos. Mas a gente não consegue discutir isso, porque a gente vive num país distópico em que a política é feita completamente de costa para as pessoas. Então eu tô assim... vamos! Eu acho que a gente precisa derrotar Bolsonaro, mas o bolsonarismo não vai seguir. Ainda serão anos difíceis e as pessoas que estão organizadas, ativistas como vocês, a galera da cannabis, as mães de pessoas com deficiência, o pessoal da saúde, as feministas antiproibicionistas, a iniciativa negra por uma outra política de drogas, e toda essa galera que organiza uma outra galera que está aqui discutindo um Brasil novo e possível tem que estar ainda mais firme e mais organizada nos próximos anos para conseguir subsidiar as transformações que a gente quer ver, porque eu não estou com muita fé. O Estado tem muita responsabilidade sobre o acesso das pessoas a substâncias psicoativas no sentido de conscientização. Então, eu acho que qualquer outra substância que vai ser vendida em forma de mercado tem que vir acompanhada de campanhas de informação, de limitação de acesso por menores de idade e acompanhada de uma ampla política de acesso à saúde mental. Não que uma coisa leve a outra. Deixa eu me explicar. Não necessariamente quem usa maconha ou qualquer outro psicotrópico é um adoecido emocionalmente. E não necessariamente quem começar o uso vai adoecer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que existe uma grande parcela de pessoas já adoecidas que recorrem a todo e qualquer tipo de escape, de todo e qualquer tipo de escape, e acaba exercendo o uso abusivo. A gente tem no Brasil o corote como grande expressão dessa relação direta entre a ausência de uma política efetiva a tratamento da saúde mental das pessoas e o uso abusivo de drogas. Não acho que o uso de maconha vai impactar mais do que o corote já impacta na sociedade. Acho que é para ontem, mas aproveitando o ensejo da maior arrecadação de impostos de um produto muito lucrativo circulando de forma legal, gostaria muito de ver isso revertido ao bem-estar de fato da população, porque a gente ainda não tem no SUS, ainda não tem no Brasil uma política de acesso à saúde mental. Eu falo bastante de saúde mental porque é um caso muito meu, mas também é uma da epidemia brasileira. Eu tive muita vergonha de contar para as pessoas que eu sofria de ansiedade generalizada, ao mesmo tempo que eu dava muito defeito, assim, as pessoas viam no meu comportamento. Saí de reunião porque estava passando mal, não consegui dar entrevista porque tinha crises antes, senti falta de ar, enlouqueci a assessoria para ir no médico porque eu achava que estava infartando toda hora, e com isso vem o uso abusivo de analgésico. Quem tem a ansiedade generalizada sabe, tem até problema no estômago, de tanto analgésico que eu tomo, porque toda hora dá uma dor de cabeça. E uma pessoa como eu, sem grana, não consegue acesso a tratamento. Você não tem psicólogo na rede pública para fazer terapia. E aí o que acontece? Eu notei que, coincidentemente, com o início dos sintomas mais graves do meu adoecimento, veio o abuso do álcool também. Eu não conseguia chegar em casa sem tomar uma dose de uísque para dormir.
Então, a gente precisa, no meu sonho, já que a gente vai regularizar, e eu boto fé que vai, e já que a gente vai tratar de uma mercadoria bastante lucrativa, que vai gerar impostos e que pode ser investida para o bem-estar da população, a gente pode e deve investir diretamente no que é mais necessário em se tratando do Brasil, que tem uma grande população adoecida emocionalmente, que não vai encontrar em nenhum psicoativo a cura da sua dor. Então, a gente precisa investir a campanhas de conscientização e, de fato, uma política de acolhimento integral à saúde mental da população brasileira.